Nós temos falado sobre relacionamentos, a maneira como nós desenvolvemos e o quanto esses relacionamentos precisam ser melhorados para nós podermos viver em comunhão, para nós podermos servir ao nosso Deus. E sabemos que os relacionamentos acontecem em meio à caminhada cristã com dificuldades em alguns instantes, né? Nós nos deparamos com várias dificuldades ao longo do caminho, mas ainda assim nós observamos que há um crescimento. Aqui é uma seta apenas de crescimento para nós visualizarmos e entendermos que existem então dificuldades. O que pode impedir ou o que está impedindo o seu crescimento na fé? O que é que está impedindo que você então alcance maturidade e assim possa continuar servindo o Senhor? Porque se existem questões que estão impedindo, que estão trazendo dificuldade no relacionamento, precisamos pensar o que pode ser feito para nós podermos então servir ao nosso Deus cada vez com mais qualidade. Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor no texto de Hebreus capítulo 3, onde nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 15. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 15, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, diante da tua palavra, Deus, nós clamamos que o Senhor nos dê sabedoria. Pedimos que o Senhor nos permita compreender a verdade do Senhor, para nós podermos viver de acordo com a tua santa vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine a nossa mente, através do poder do teu Espírito Santo, para então adquirirmos este conhecimento, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e nós desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela vai nos mostrar então um olhar na história. O autor ele vai usar então toda a experiência e todo o conhecimento que os hebreus têm para falar do tempo que eles estão vivendo. O tempo passado, portanto, traz para este povo experiências positivas, experiências negativas que fazem então com que eles possam agora, como igreja do Senhor, analisar o que estão vivendo para então agradar ao Senhor. A palavra vai nos mostrar então, neste texto do capítulo de número 3, um incentivo a este povo. Pois eles precisavam tomar decisões como os israelitas haviam tomado uma decisão enquanto estavam em peregrinação ainda no deserto. Por isso nós precisamos então questionar a quem nós ouvimos quando nós tomamos as decisões do nosso dia a dia. Nós temos nos relacionado com as pessoas, temos ouvido as pessoas, conversado, e instruções, conselhos vão e vêm a todo tempo. E a nossa vida cristã, ela está sendo pautada então por estes conselhos, por estas orientações. A maneira como nós vivemos com os outros
reflete aquilo que nós estamos ouvindo, quais os conselhos que nós estamos recebendo, então estamos deixando que eles mudem o nosso jeito de agir. Porque os conselhos, então, vão nos fazer melhores ou piores servos, envolvidos no trabalho ou não, vão nos fazer melhores ou piores na comunhão, no contato uns com os outros. Os conselhos vão nos fazer, então, melhores ou piores na nossa vida de santidade. Dependendo de quem nós ouvimos, nós então vamos seguir num determinado caminho. Quando você olha o Salmo 1, versículo 1, alguém pode ler para nós, por favor? Isso, o salmista nos lembra aqui que existem conselhos que vêm daqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não compreendem a verdade, aqueles que não seguem então as Escrituras. E ele diz então: feliz é aquele que não está dando ouvidos aos ímpios. E nós vemos quantas pessoas têm deixado que a sua vida cristã seja pautada pelos conselhos daqueles que não sabem o que é vida cristã, daqueles que não sabem o valor que existe na palavra, a autoridade que ela então tem para nos direcionar. E ainda assim, esperam um crescimento, maturidade, bons relacionamentos. Mas nós não podemos colher se nós buscamos na fonte errada. Quando nós vemos o autor aos Hebreus, então, no capítulo 3, versículo de número 7, ele vem dizer, então: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. O autor aos Hebreus começa a partir do versículo 7 a fazer uma citação aqui do Salmo de número 95. Ele começa então a repetir então a instrução que já foi dada ao povo de Israel no passado, mas antes pela voz de Davi. E ele vem então trazer novamente essas palavras, mas agora não diz ser algo vindo de Davi, mas ele diz então que é a própria palavra vinda do Espírito Santo. O próprio Deus então está dizendo estas palavras ao seu povo. O que nos faz lembrar então neste momento da inspiração das Escrituras que nós comentamos recentemente. A palavra nos lembra então que tudo aquilo que nós lemos, apesar de ter sido registrado por homens, como Davi no Salmo 95, foram inspirados por Deus. É como se Deus então tivesse soprado aquelas pessoas para que eles então registrassem da forma exata como Deus quis que fossem registrados. O Salmo de número 95, então, ele fala sobre este momento onde o povo de Israel endureceu seu coração, onde eles não obedeceram a Deus, não confiaram no Senhor. E aqui o autor aos Hebreus vem usar então a história, o tempo que este povo já havia vivido com o Senhor, a sua experiência, a caminhada que eles estão desenvolvendo, para que eles possam lembrar daquilo que o povo, a qual eles mesmos pertencem, já havia feito no passado. Então ele vem lembrar que aquilo que ele está dizendo agora é algo vindo do próprio Deus. Então ele está mostrando que algo que foi escrito por Davi está sendo dito agora como hoje, como está no texto no Salmo 95. Ele está lembrando então que aquilo que ele vai instruir à frente não é algo para ser feito amanhã, não é algo para ser feito então depois. Ele está trazendo isso, como ele vem repetir a mesma expressão no versículo 15 e também no versículo de número 13, você pode ver no meio do versículo que existe a expressão hoje, porque ele está falando de algo que é urgente. Quando nós precisamos então tomar decisões, quando nós então vamos servir ao Senhor, a nossa decisão em prol daquilo que Deus está falando, ela deve ser urgente, para o hoje. E para isso nós então precisamos ouvir a voz do Senhor, né? Precisamos então identificar para poder ouvir, para poder obedecer e assim seguir conforme aquilo que Deus então tem para as nossas vidas. Alguém pode ler para nós o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21?
Vejam só, então, Pedro reforça aquilo que Paulo também fala em sua carta a Timóteo, sobre esta ação do Senhor, através do seu Espírito, através dos homens que registraram, não inventaram isso. Deus, então, deu este entendimento para que eles pudessem registrar. Isso é importante de nós lembrarmos em todos os momentos que nós vamos ler a palavra, porque nós temos que lembrar que nós estamos lendo aquilo que o Senhor deixou para nós. A instrução do próprio Deus para moldar as nossas vidas, moldar os nossos relacionamentos, evitar aquilo então que é desagradável ao nosso Senhor. O que é que eles haviam feito então? O texto mesmo, ele vem dizer para nós, na continuação de Hebreus, né? Hebreus no versículo 8, capítulo 3, diz então: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Ele está lembrando então a história, como em vários momentos o autor aos Hebreus faz, para que o povo de Israel possa então evitar cair nas mesmas atitudes, nas mesmas armadilhas que eles estavam então como povo ainda quando no deserto. Ele está mencionando aquilo que acontece em Números capítulo 13. Alguém pode ler para nós, por favor? Números 13, do versículo 32 e 33. Vejam só, então, no texto, o povo de Israel estava aguardando um relatório da parte dos espias. Estava, então, vendo como era a terra de Canaã, para ver como eles iriam invadir, como que eles iriam, então, tomar posse daquela que havia sido prometida por Deus. E o texto traz para nós, então, um relatório da maior parte dos espias, de forma muito negativa. Eles olham aquela situação, veem aqueles soldados, aqueles gigantes, aquele medo então toma conta do coração deles. Eles não conseguem olhar para aquela terra e entender que eles iriam conquistar, que eles iriam avançar e que eles iriam habitar naquele local. Mesmo o Senhor tendo trazido uma promessa, o povo de Israel então começa a analisar e passa a desconfiar, a duvidar, a rejeitar a própria palavra de Deus. Aquilo que o Senhor havia então dito que iria fazer, que eles iriam então viver nessa terra para então honrar ao Senhor em toda a sua vida. Veja então, eles endureceram o coração. Este povo não confiou na palavra. O autor aos Hebreus está nos lembrando então aqui que quando nós não ouvimos a voz do Espírito é porque nós então estamos endurecendo o nosso coração. É possível que qualquer um de nós então endureça ou cauterize o coração, como vem dizer Paulo a Timóteo. Quando ele vem falar então dos homens que não querem ouvir a palavra, que se tornaram insensíveis, ele diz então que eles cauterizaram o próprio coração. Então vejam só, o problema nesse texto que ele está mostrando está no coração. No coração dos israelitas, que quando ouviram a palavra de Deus, não confiaram, não quiseram avançar e por isso Deus trouxe juízo sobre eles. Quando você faz a leitura de todo o texto, a narrativa, números 13, números 14, você vai ver então que o Senhor pesa a sua mão sobre aquele povo. Aquilo então que foi dito por Davi e que é repetido aqui aos Hebreus, quando ele diz no versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O juízo de Deus veio sobre esta geração que não confiou na promessa de que aquela terra seria deles. E por isso no versículo 19, o autor aos Hebreus vem dizer que esses eram incrédulos, não confiaram. Ele diz, vemos pois que não puderam entrar
por causa da incredulidade. Eles morrem no deserto. Os israelitas, então, que não acreditaram, que não confiaram na palavra do Senhor, eles não entram na terra prometida. Eles morrem ali e apenas a outra geração e acaba então avançando para conquistar aquilo que o Senhor havia deixado para eles. O autor aos Hebreus está lembrando a igreja, e a igreja também corre o mesmo risco de endurecer o seu coração, não ouvir a palavra de Deus e pecar, e se afastar do Senhor. Como ele diz no final do versículo de número 12, ele diz então, do perverso coração de incredulidade que afasta cada um de nós do Deus vivo. Então vejam só, há um problema aqui que nós precisamos lidar como igreja. O mesmo problema que Israel tinha, o mesmo problema que os hebreus tinham, é o mesmo problema que eu e você temos. Um coração que pode endurecer, que pode então ficar cauterizado, ou seja, insensível à voz de Deus, insensível ao agir do Espírito, a voz do Espírito que fala através das Escrituras, e nós precisamos então pensar como é que podemos perseverar na fé se o nosso coração é o problema. Veja que isso então vai interferir a maneira como nós vivemos uns com os outros. Isso vai interferir na maneira como nós vivemos em santidade para com o Senhor. Isso vai interferir na maneira como nós servimos na igreja. Se o nosso coração hoje está endurecido e nós não estamos ouvindo a voz correta, que é a voz de Deus pela palavra, nós estamos longe do Senhor. A nossa vida espiritual, ela está enfraquecida. E nós precisamos resolver este problema. Nós precisamos então entender como é que o povo de Israel, a igreja, poderiam ter mudado as suas ações, né? Veja o versículo de número 10, então, como ele continua dizendo. Ele diz: "E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos." Não conheceram os meus caminhos. Veja, então, este povo não tinha o entendimento do que era agradável a Deus. Como é que nós podemos, então, servir ao Senhor, mesmo tendo um coração propenso a endurecer, a cauterizar, a fazer com que não haja comunhão, que não haja serviço, que não haja santidade? É pelo conhecimento. É pela palavra de Deus que eu e você podemos, então, mudar, servir, honrar ao nosso Deus em todas as nossas áreas. Mas havia algo interessante, então, que o autor nos permite observar, que aquele povo naquele tempo, a igreja do Senhor, estava fazendo. Era evitar a comunhão. Quando você chega no capítulo 10, o autor aos Hebreus, ele vem dizer, então, para que eles não deixassem de buscar a comunhão, como faziam aqueles, então, que não acreditavam no Senhor. E por isso, neste momento, no capítulo 3, o versículo de número 12, ele vem dizer: "Tende cuidado, irmãos, para que não aconteça com vocês aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto." Mas como ele fala para nós, então, evitarmos isso? E aí ele traz o versículo de número 13 para nós. Pelo contrário, ao invés de vocês caírem no mesmo erro, o autor aos Hebreus diz: "Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado." Nós sabemos que o que a palavra nos diz, existem tentações. A todo tempo nós estamos sendo tentados para nós então fazermos aquilo que agrada a nossa carne, aquilo que nós então almejamos, né? Pecadores que somos. E por isso nós estamos em constante luta. Há uma constante guerra espiritual a qual nós estamos passando para poder honrar ao nosso Deus. E o autor aos Hebreus está falando então para evitar o engano do pecado, para evitar então a atitude de incredulidade,
o endurecimento do coração, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da comunhão da igreja, dos irmãos, para nós nos fortalecermos. Em alguns momentos da sua caminhada cristã, você deve ter se deparado com dificuldades. Dificuldades nas quais você não sabia como se comportar, o que falar, o que fazer. E ao invés de procurar o auxílio de outros irmãos para orientar, para orar juntos, você agiu de forma independente e não encontrou forças. Muitos, quando estão começando a carreira da fé, eles fazem isso, porque ainda não têm o conhecimento, porque ainda não têm a maturidade, porque precisam de outras pessoas para que, dando as mãos a eles, eles consigam então seguir em busca dessa maturidade, desse fortalecimento. E o autor aos Hebreus, então, ele está falando aqui sobre uma exortação. Ele está nos lembrando, então, que se existe alguém que nós conhecemos, irmãos em Cristo, que estão fazendo algo que está desagradando ao Senhor, porque eles cauterizaram a mente, o coração, nós, como irmãos em Cristo, precisamos aprender a exortar essas pessoas, a encorajar essas pessoas, a levar essas pessoas a entender que o caminho que elas estão trilhando, que a decisão que elas tomaram naquele momento na vida delas não era a melhor, porque as afastou do Senhor, ao invés de fazê-las então viver em santidade. Mas quando nós não temos relacionamentos, quando nós não temos a comunhão, nós não temos esse tipo de exortação, que ele ainda fala de forma mútua, né? Há uma parceria aqui. E essa parceria, ela vem por meio de Cristo. Ele fala no versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que tivemos no princípio. Ou seja, ele está falando, se nós então depositamos a nossa fé em Cristo, nós nos tornamos participantes todos juntos, unidos, para batalharmos em prol da igreja, da santidade do povo do Senhor, para que esse povo possa então honrar a Deus em todos os momentos. E é algo mútuo, né? Você exorta aquela pessoa, ajuda ela te ajuda, você caminha com ela caminha com você, você discipula ela discipula você, e esta comunhão, ela traz o fortalecimento. Então é necessário nós entendermos isso, né? Há uma expressão aqui que ele traz também, né? Não é só mutuamente, mas era cada dia ou todos os dias. Pelo contato que esse povo então tinha, ele está exortando eles, está dando esta ordem para esse povo, né? Há um imperativo aqui, para que eles então, todo o tempo, eles estejam uns com os outros. E estando uns com os outros, nós vamos conhecer uns aos outros, nós vamos saber das suas lutas, saber das suas falhas, porque todos nós temos e precisamos uns dos outros para vencer isso. E então ele vem mostrar aqui para nós a importância de nós vivermos a comunhão, porque é através de Cristo então que nós a recebemos. E ele então finaliza no versículo de número 15, mais uma vez com o texto: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. É interessante a ênfase que ele faz no hoje, né? É importante nós então pensarmos que isso é urgente, porque nós queremos ficar sozinhos, não queremos compartilhar os problemas, não queremos compartilhar os medos, não queremos compartilhar as lutas que nós temos, mas como igreja, nós lutamos pelo mesmo propósito. Nós caminhamos em direção ao mesmo Senhor, ao mesmo alvo, que é ser como Cristo Jesus. Então é necessário abrir mão do orgulho para não cair na incredulidade, para não cair no mesmo erro, não receber juízo de Deus sobre as nossas vidas. Então precisamos pensar como nós vamos fazer isso, como nós podemos exortar uns aos outros. Se você volta então para o versículo de número 7, você se lembra então a maneira como ele está então instruindo aqui este povo.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Não há outra forma, então, de nós ajudarmos uns aos outros, senão através da palavra, porque não somos nós que fortalecemos as pessoas, é Deus quem faz isso. É Deus quem vai levar à santidade, é Deus quem vai levar ao arrependimento, quem vai então conduzir essa pessoa à maturidade na fé. É o Senhor, pela sua palavra, pelo poder do Espírito, que vai transformar a vida, restaurar as vidas. Então nós precisamos sempre ter como base, nas nossas palavras, aquilo que nós conhecemos. Por isso é importante conhecer. Conhecer para exortar, para que a comunhão exista, para que a santidade exista, para que a vida da igreja seja uma vida saudável. Os relacionamentos, eles vão ser restaurados se nós voltarmos para a palavra e usarmos a palavra para ajudar uns aos outros. Alguém pode ler para nós o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8? Isso. Esse versículo nós trabalhamos ele na semana passada, né? Quando nós falamos então de exortação, no texto a impressão que dava é que nós deveríamos então omitir o pecado das pessoas, né? Encobrir o pecado delas, fingir que não existe, para que aquela pessoa ela possa ficar então confortável e ela não se sinta incomodada, para que ela não saia do nosso meio. Mas o texto não diz isso. Nós falamos sobre a expressão, o amor que cobre multidão de pecados, que ele fala então deste amor que nos leva a não espalhar o erro dos outros. Porque na comunhão, nós conhecemos as pessoas, conhecemos os seus erros, a maneira como elas se comportam, aquilo que elas falam, que é desagradável a Deus. O autor aos Hebreus está dizendo que devemos exortar. Como exortar então? Com a palavra de Deus, sem a necessidade de levar às outras pessoas o conhecimento daquilo que as pessoas fazem de errado. Há uma parceria, há um discipulado, há uma vida que nós estamos então compartilhando com o outro, na qual você não precisa sair contando para todo mundo o que a pessoa fez. Vocês estão caminhando juntos, a não ser que haja necessidade de uma intervenção, né? De um auxílio, de uma orientação, de uma oração. Você com aquela pessoa, orientar ela, né? E nós vemos então alguns exemplos na palavra de situações como essa. Você vê orientações a todo tempo da parte do Senhor Jesus para com os seus discípulos, para que eles então cumprissem a vontade do Pai, para que eles continuassem então servindo da maneira correta e crescessem na fé. Mas você vê também o momento onde Paulo ele vai exortar Pedro, a carta aos Gálatas, no capítulo 2, porque ele estava se comportando como um judeu, exigindo que as pessoas fossem como judeus, com práticas judaizantes, sendo que ele já não acreditava mais naquilo. E Paulo então chega diante dele e o exorta para que ele então corrija a sua postura, porque ele estava levando as pessoas para longe da palavra, e ele então usa isso, usa o próprio ensino de Cristo, do Evangelho, onde mostra então que a circuncisão, que era a prática que eles estavam incentivando, não era mais necessária para a salvação, né? Não era necessária, né? Como nunca foi, para a salvação. Aquilo que eles estavam colocando como algo importante ainda para os gentios que estavam chegando à igreja. Então nós podemos exortar uns aos outros, podemos, devemos, é um amor, é a demonstração de amor que nós como igreja podemos ter uns para com os outros quando nós exortamos, quando nós direcionamos pela palavra. Podemos então afirmar, né, nesta noite que a restauração da fé, ela acontece pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós precisamos não só crer na palavra, usar a palavra como meio para a transformação, para que as pessoas sejam restauradas, mas clamar ao Senhor para que venha agir através do seu Espírito na vida daqueles a quem nós acompanhamos, daqueles que nós instruímos,
daqueles a quem nós evangelizamos, porque é Deus quem vai fazer. É pelo poder do Espírito Santo, então, que a igreja pode ser restaurada, que a comunhão da igreja pode ser renovada, que a força da igreja pode voltar. Então, se nós vemos pessoas desanimadas no meio do povo do Senhor, não basta nós então chegarmos e entendermos que esse problema existe. Nós precisamos agir. Precisamos orar pela vida dessa pessoa para que o Espírito venha transformar, mas precisamos falar a essa pessoa a verdade para que ela recorde e recobre as suas forças. Muitos momentos nós como igreja, nós não agimos nem para buscar a comunhão com os irmãos, nem para buscar a comunhão com o Senhor, para clamar pelos irmãos, mas ainda almejamos a transformação. Queremos uma igreja forte, mas não oramos por ela. Queremos uma igreja que esteja a todo tempo disposta a servir ao Senhor, com muitos trabalhadores, mas não lembramos nem o nome daqueles que então estão frequentando a igreja, para orar por eles. É preciso buscar isso, é preciso agir e lembrar então que esta transformação, ela vai vir através do Senhor, através da sua palavra, em resposta às nossas orações. O que é que nós precisamos fazer na nossa rotina para nós então buscarmos esse fortalecimento? O autor aos Hebreus vem trazer um alerta àquele povo, à igreja do Senhor, que tinha tudo para ser então já forte na fé. Mas ele então diz que eles precisavam aprender novamente os oráculos de Deus, eles precisam aprender o princípio de novo, como se eles não soubessem ainda de nada, porque eles não estavam avançando. Precisamos pensar o que é que impede o nosso crescimento, o que é que impede a nossa comunhão, o que é que impede essas parcerias, o que é que impede você de servir ao Senhor na igreja. Se existe algo em nossa vida, isso está endurecendo nosso coração, e nós precisamos mudar, nos arrepender para voltar ao Senhor e então servir a Ele de forma agradável. Apenas você então pode identificar aquilo que na sua rotina está impedindo você de se aproximar de Deus e de servir ao Senhor como consequência. Precisamos então refletir sobre isso. A comunhão então com os irmãos é um meio para o nosso fortalecimento, um meio para que a igreja possa despertar. Porque através da comunhão nós cuidamos uns dos outros, anunciamos a palavra, assim o Senhor age. Não podemos então deixar de olhar para a importância que tem na comunhão da igreja, onde nós ajudamos uns aos outros, damos suporte uns pelos outros, exortamos uns aos outros quando for então assim também necessário. Eu desejo que o Senhor nos dê sempre fé para nós então entendermos a sua vontade pela palavra, que Ele nos dê essa compreensão para que pela fé venhamos a compreender e venhamos a viver e honrar ao nosso Deus. Que os nossos relacionamentos sejam agradáveis ao nosso Deus, não somente entre a igreja, mas como povo do Senhor, que seja então um exemplo de pessoas que lutam para demonstrar o amor, no suporte, na exortação, em todos os momentos, para nós não só sermos fortalecidos, mas honrarmos ao nosso Deus. Alguém gostaria de comentar alguma questão desse texto para nós podermos encerrar?